o projeto Panamá. Eu gostaria apenas de relembrar aos irmãos como que nós chegamos a esse ponto. Os irmãos lembram que há quase 5 anos atrás, nós regressamos do campo missionário de Portugal, por uma série de razões. Basicamente, o que nos trouxe foi um binômio de uma limitação, inclusive de visto e de esgotamento de uma série de fatores, de cansaço físico também e de saúde, e o momento especial pelo qual passava a nossa primeira igreja, né, que nos solicitou ponderar a possibilidade de vir a cooperar na pacificação da igreja, no apacentamento. É muito bom olhar para trás e ver como isso está bem estabelecido na vida da igreja, né? Como a igreja está apacentada, ter sido acolhido com tanto amor e carinho, fez um bem muito grande à nossa alma, ao nosso coração, e nos deu também o privilégio, a oportunidade de nos sentirmos agora preparados para o regresso ao campo. No outro ano, nós fomos representando o presbitério Belo Horizonte à reunião do Supremo Concílio. Na reunião do Supremo Concílio vem delegações do mundo todo, né? E no meio das falas das delegações, um desafio foi feito do outro lado do mundo, lá do outro lado, da Oceania. A comitiva da Nova Zelândia fez um apelo ao plenário do Supremo Concílio, e o meu colega, amigo que lá está, o missionário João Petrecelli, fez um convite pessoal. Nós tivemos uma entrevista com a delegação da Nova Zelândia e eles já solicitaram até que nós visitássemos para ver. E aí nós juntamos o resto do recurso que tinha sobrado da volta do campo e eu e Veridiana fomos até a Nova Zelândia. Vimos um país carente que fez um convite, oferecia um certo apoio eclesiástico para o estabelecimento de uma denominação nascente, uma vez que a denominação geral ficou órfã. Trouxemos essa ideia, apresentamos a irmãos do conselho da igreja, mas o momento ainda era um momento muito de incertezas na vida da igreja, inclusive até se pensar, alguns disseram até assim, olha, isso não é hora nem de conversar sobre estas coisas, fica quietinho aí. E aí nós colocamos diante de Deus esta situação, o desejo de regressar ao campo missionário transcultural. Os irmãos lembram que foi feita uma visita até aqui à nossa igreja de um representante daquele lugar. O conselho chegou a aprovar a nossa ida, anunciou no janeiro, 2 anos atrás, e aí veio uma coisa chamada pandemia, não é? Que aí bloqueou todo o processo. O conselho reviu a condição e falou o seguinte: nós gostaríamos que esse retorno seu para o campo missionário fosse novamente também pela agência presbiteriana, para que todo o processo de responsabilidade não recaísse exclusivamente sobre a primeira igreja, mas fosse compartilhada com a agência também. Ao falar com a agência, ela falou, olha, é interessante saber desse seu desejo, mas nós já aprovamos 5 famílias para ir para Nova Zelândia e fechamos a cota. Eu disse, eu fui um dos primeiros contatados. Ele disse, mas foi o último que chegou aqui. Como demorou para chegar, a fila acabou, está fechada as portas. Então eu peço que vocês considerem uma outra realidade, baseado na experiência que vocês têm, nas necessidades, e no nosso momento nós apresentamos para vocês 3 possibilidades, mas gostaríamos que você olhasse com carinho o Panamá, né? O país do Panamá. Outras 2 possibilidades aqui na América Latina. E aí nós regressamos daquela reunião com a APMT, apresentamos ao conselho, a PMT fez algumas poucas exigências, como fazer uma reciclagem de orientação burocrática, e nós o fizemos, e assim foi que nasceu o projeto Panamá, apresentado aqui ao conselho da igreja, aprovado pelo conselho da igreja, apresentado à PMT, aprovado pela PMT também. Então hoje nós vamos conhecer um pouco o que foi esse projeto, que eu confesso para vocês, de uma região do mundo que foi a única região do mundo que eu nunca pensei seriamente que seria meu campo de atuação missionária. Eu pensei anteriormente em África, Ásia, Europa, Oceania, mas América Central, eu confesso que eu olhava e dizia, é aquele corredor de passagem para quem está saindo da América do Sul, tentando entrar a pé nos Estados Unidos, de uma maneira até superficial de olhar. Mas aí, estudando, nós viemos a ter alguns conhecimentos e hoje nós queremos dar a conhecer aos irmãos como que se dá este desafio. Aí está o projeto Família Montenegro, primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, em parceria com a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Vale lembrar aos irmãos que quem realiza a obra missionária é a Igreja do Senhor.
através daqueles que vão e da parceria com aqueles que ficam. A agência, ela media. A agência nem mesmo tem condições de saber exatamente como as coisas estão no campo, como ocorre, nem mesmo como resolver muitos problemas. São os missionários quem tem que entenderem o que funciona e construir esses caminhos. Os irmãos perceberão um pouco mais adiante. Então, aí está, um projeto que foi revisado e aprovado pela Igreja Presbiteriana, através da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, aqui na Primeira Igreja. Eu sou o responsável pelo projeto, mas pelos critérios da Agência Presbiteriana, o casal assina o projeto, né? Assim, ele não quer que ninguém vá arrastado, ele, pelo menos naquela hora lá, colhe a assinatura do marido e da mulher. Então a gente vê junto, elabora em alguma medida e nós assinamos juntos pela família. E estou na condição de missionário efetivo, vivendo nesta condição a partir do dia 1º de janeiro. Até 31 de dezembro deste ano, nós estamos eclesiasticamente ligados como pastor auxiliares aqui da igreja. A partir de janeiro, mudo o meu status eclesiástico para pastor missionário, na condição de missionário efetivo, que é aquele missionário com dedicação exclusiva para o trabalho transcultural e vivendo de ofertas, né, já desse passo. Aqui os contatos como um todo e o nome de todos nós, né? Eu, Veridiano, os nossos filhos, Esther, Davi, Arthur e Felipe, que hoje contam com 18, 17, 14 e 11 anos de idade. Vamos localizar um pouco. Olha aí o que eu falei, né? Que olhava. Muitas vezes eu olhava para aquela parte e dizia, está vendo como se estreita, né? o continente americano, ao ponto de, no Panamá, ter uma largura de menos de 80 quilômetros. Então, uma faixa bem estreitinha, e daí o famoso Canal do Panamá, né? O Panamá é uma república presidencialista na América Central, faz fronteira com a Costa Rica a oeste e a Colômbia a leste. A coisa muda um pouco do que a gente está acostumado a pensar na relação geográfica do nosso continente americano. Lá no Panamá, o Atlântico está a norte, o Pacífico está a sul, a América do Sul está a leste e a América do Norte está a oeste, né? Pela curva que se faz, um estreitinho, e isso é como nós percebemos. Bem, segundo o censo de 2017, o país possui 4 milhões de habitantes. A população do país todo é próximo à região metropolitana de Belo Horizonte. É um país pequeno, não é? Tem proporções semelhantes a um estado pequeno do nosso país, um dos estados pequenininhos. E, no entanto, como vocês vão perceber, o país é marcado por uma profunda diversidade. Apesar desse tamanho, ele tem uma diversidade constitutiva. Existe população nativa caminhando lá, como nós caminhamos lá na cidade do Panamá, pelas ruas. De vez em quando você topa com algumas etnias nativas vestidas com trajes típicos, com pulseira, corrente, os traços, você percebe, a roupa. Existem 7 grupos indígenas, ainda sem Bíblia completamente traduzida para o seu idioma, ainda precisando de trabalho num país tão pequeno. Tirando a excentricidade desses povos, que são um desafio à parte, requer uma qualificação específica também, o Panamá, em virtude da sua economia liberal, do Canal do Panamá, se mostra um país multicultural e cosmopolita. O bairro onde está se plantando o trabalho inicial à igreja é nítido. A gente caminha pelo bairro e nós vemos presente cartazes com dizeres em inglês, espanhol é a língua oficial do país, mas várias escolas também com currículo pedagógico de nações estrangeiras, dado o fato de que tem muitos estrangeiros que residem lá. Não necessariamente como a gente tem aqui no país, porque escola estrangeira aqui é coisa para quem tem bom recurso, né? Lá, por ter tanta população, elas competem com as escolas nacionais também. Então, você vai caminhando, você vê escola francesa, italiana, alemã, e uma diversidade muito grande, né? Na localização do mapa está destacado aí onde está o Panamá. Então, você vê um país pequenininho, que pertencia à Colômbia e que se emancipa por um estímulo e um apoio dado pelos Estados Unidos, exatamente com o objetivo de se criar o Canal do Panamá, que foi no início do século XX, e acaba ligando os dois continentes, a América do Norte e a América do Sul. O Projeto Panamá tem como lema para promover a fé que é dos eleitos de Deus,
retirado deste versículo bíblico que Paulo, escrevendo a Tito, na abertura da sua carta, diz: para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Este versículo eu carrego comigo como um certo lema ministerial, missionário até. Né? Eu tenho um lema ministerial pessoal na minha vida, também tirado de Paulo, mas segundo a fala dele aos presbíteros de Éfeso, lá em Mileto. Mas quanto à obra missionária, é esse daqui. Por quê? Uma das coisas que me chama a atenção nesta fala de Paulo a Tito é precisamente a certeza que ele tem de que Deus tem um povo, seu eleito, que ainda não foi alcançado, mas que haverá de ser alcançado oportunamente pela graça e a providência divina, pelo Evangelho. E a sua convicção é que ele foi chamado pelo Senhor para a promoção desta fé, para que ela surja, apareça e se desenvolva. É esta convicção que levava o apóstolo missionário a se lançar, o apóstolo Paulo, a se lançar no seu ministério missionário pelo mundo afora, e é a mesma convicção que eu trago no meu próprio coração. Deus tem um povo eleito, um povo que haverá de conhecê-lo pela exposição fiel da verdade, e o pleno conhecimento dessa verdade é o que gerará transformação de vida e piedade em pessoas ímpias, anteriormente ímpias. Ímpias é o que diz este versículo. Qual é a ambientação do Projeto Panamá? Bem, a minha esposa Veridiana e eu aceitamos o desafio proposto pela PMT, como nós falamos aqui, que foi a orientação dada pelo Conselho da Igreja também, que seguíssemos o caminho da PMT, de atuarmos na América Central, cooperando com o avanço presbiteriano a partir do trabalho do Panamá. E aí, novamente, vale lembrar a fala de Paulo a Tito, né? Quando Paulo escreve a sua carta a Tito, a igreja em Creta havia iniciado, mas ainda estava numa fase muito embrionária. Ainda faltava na igreja em Creta consolidação, oficiais, muito semelhantes, vocês vão ver o que ocorre lá no Panamá, porque ele vai dizer a Tito mais adiante, no versículo 5, que eu o coloquei para que você dê continuidade às coisas que se fazem necessárias, depois ele vai dizer estabelecer oficiais, nós vamos chegar nesse ponto aqui, não é? Até mesmo porque eu identifico que os dons, as habilidades que Deus nos tem dado tem a ver com a consolidação da igreja, muito mais propriamente do que uma implantação inicial. Aí você vê uma imagem nossa, né? Lá de uma das partes que foram... Tem um dado curioso, curioso mesmo, é a cidade do Panamá. É uma das poucas capitais do continente americano que está no litoral, capital federal, né, do país. Porém, não tem praia para curtir. Tem para olhar, não tem para tomar banho. Você vê a praia, mas não serve para tomar banho. A metade da cidade é mangue, então não dá para você entrar. E a outra metade, quando a cidade começou a se desenvolver, na época, praia era coisa de pescador, não era para você ir, ficar tomando banho de sol, coisas desse tipo. Então, eles decidiram, vamos aterrar e fazer uma pista para livrar o trânsito que está para dentro aqui. Resultado, a outra metade da cidade tem um mar belíssimo, mas foi aterrado, você tem rocha, né, pedra lá, e uma via costeira pedagiada para ser livre do trânsito da cidade. Você fica olhando assim, mas como assim? Essa é a realidade do que tem. Né? E aí nós fomos para esta parte aqui, que é uma parte de aterro que eles fizeram, longo, que dá acesso à entrada do canal do Panamá. Lá tem uma vista boa, você dá para ver lá ao fundo, o centro, não sei se dá para os irmãos verem no meio de duas hélicezinhas ali. Hélice não, como é que chama? Aquela parte do barco. Vela, duas velas, você vê alguns prédios, que é a parte central, mais urbanizada da cidade. A localização. Bem, o país do Panamá está situado na América Central, é vizinho da Costa Rica, a oeste, a Colômbia, a leste, possui cerca de 4 milhões de habitantes, como falando, sendo a maioria de mestiços, de índios e europeus, mas com muitos estrangeiros que trabalham no entorno do Canal do Panamá. Então, a população panamenha é predominantemente a miscigenação dos indígenas locais com os espanhóis que os colonizaram lá no passado, né? Mas há uma população flutuante e uma até relativamente permanente, muito grande de profissionais liberais que se instalam no país que é o mais liberal da América Latina, abrigando multinacionais e
e outras coisas mais. Aqui a gente está destacando um pouco mais, né, para ver dentro do aspecto da América Central. Quais são as necessidades externas deste projeto? Bem, apesar da maioria católico-romana, há um grande sincretismo religioso no Panamá, incorporando crenças em forças espirituais. Isso é típico da América Latina. Foi muito interessante que eu comentei com algumas pessoas que perguntaram como é que foi a viagem. Eu disse, olha, tudo aquilo que eu pesquisei e que eu, tanto em documentos, na internet, como com pessoas, eu confirmei lá, consegui verificar. Porém, o ganho teve em questões específicas que a gente não consegue ter só olhando esses dados aqui. Há, por um lado, aquela característica típica de país latino-americano, uma forte influência católico-romana da colonização que há, mas um catolicismo mais sincrético, misturado com crenças locais, com superstição, né, no meio, e elementos espiritualistas envolvidos também, mas um povo mais religioso. De todos os campos missionários que nós trabalhamos, este há de ser aquele em que há maior religiosidade. Nós trabalhamos em um contexto, apesar de muçulmano, mas mais secularizado devido ao passado socialista da Albânia e o contexto europeu, depois Portugal um pouco, e visitamos um pouco, outros estávamos até um pouco mais acostumados, né? Eu confesso que, num certo sentido, o contexto da América Latina traz alguns desafios em especial, mas esta é a realidade. Bem, dos 88% que professam o cristianismo, 19% são evangélicos e 68% católicos romanos, mas com essa mistura de crenças também. Há quase 5% de pessoas que vêm de religiões étnicas pré-colombianas, esses nativos, né, com suas religiões nativas ainda. Quase 0,5% também de ateus ou sem religião, 1,5% de outros grupos religiosos, a 0,5% de muçulmanos, 0,2% de budistas, 0,2% de hindus. Ou seja, é um típico país latino-americano com uma presença de imigrantes significativa ao ponto de já alterar um pouco a coloração religiosa. O Panamá abriga pessoas de várias partes do mundo, com suas respectivas religiões, e tem uma grande tolerância religiosa, há uma liberdade plena. Num dia que eu saí para caminhar, eu gosto de caminhar mesmo, no meio do povo, andar pelas ruas, para sentir a realidade local, não só de carro, né? Ou de outro transporte. E foi quando eu percebi um pouco dessa composição da população na cidade do Panamá, e vi uma grande mesquita também, né, numa região central, o que nos mostra que esta é uma realidade. De antemão, é importante ser dito isso, porque isso também é uma oportunidade e missionária. Existem pessoas que, por sua qualificação profissional, vão trabalhar em países abertos e liberais como o Panamá, mas eles são de origem de países fechados ao Evangelho e que vão encontrar nesses lugares a oportunidade de ouvir o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, uma vez que o país é livre. Então, isso é um dos pontos que, inclusive, a PMT está atenta, e nós chamamos isso em missiologia recentemente de missão da diáspora, que é alcançar as pessoas que estão espalhadas, que pela providência de Deus foram postas espalhadas pelo mundo. Atrás da minha foto não dá para ver, mas entre aquela imagem lá e a minha foto tem duas torrezinhas. Ali são os 2 minaretes da mesquita que eu parei e bati a foto lá. Eu não fui até lá, está mesmo na via costeira, que é a avenida de acesso principal, né, que fica na margem do Pacífico. E ali uma imagem folclórica, icônica, de antigas crenças nativas do Panamá, que é El Diablo Rojo, né? No folclore panamenho, a figura de espíritos que estão na floresta e que atormentam a vida das pessoas, coisas desse tipo. Isso está incorporado de tal maneira na cultura que, sabe aqueles típicos ônibus latinos, né? Que é feito a partir da adaptação de ônibus escolar, americano ou caminhão, que você vê todo colorido e tal. Então, ainda tem alguns desses circulando na cidade do Panamá. A maioria era uma frota mais moderna. E esses são
meio que clandestinos, né? Você paga ali na hora. Quando eu estava esperando o ônibus lá com o Luiz, parou um mês na frente, o motorista desceu, coçando a barriga, foi lá, levantou o capô, foi consertar o motor, porque tinha pifado alguma coisa lá. Aí depois ele toca, liga de novo, ele dá aquele barulho, solta a fumaça preta e ele sai pulando lá. Esses ônibus são chamados de Los Diablos Rojos, ou seja, o diabo vermelho, né? Então, se você tiver coragem de montar num desses, né? Fica aqui o convite. A gente preferiu esperar um outro de linha que teve. Bem, necessidades externas, né? De fora do Panamá. A maioria dos evangélicos é pentecostal ou neopentecostal. Esse é um dado que também é uma característica comum no continente latino-americano. A maioria dos evangélicos. Há uma enorme carência de igrejas reformadas e presbiterianas. Até onde se sabe, não há nenhuma única denominação presbiteriana estabelecida no país. O trabalho nosso da APMT, iniciado há mais de 10 anos, mas que ainda não se consolidou, nem mesmo como congregação, por uma série de fatores, nós podemos até abordar um pouco mais adiante. E há algumas outras 2 iniciativas de missões americanas que também não conseguem se desenvolver, mas não há uma única igreja local presbiteriana estabelecida. Há algumas pouquíssimas igrejas de linha reformada, de tradição batistas, e a maioria esmagadora de evangélicos pentecostais ou neopentecostais sem o hábito do estudo bíblico, do discipulado e da formação da maturidade cristã. Então, são igrejas predominantemente de movimentos populares, de cultos públicos, sem uma instrução. Isso que leva a APMT a olhar para o Panamá como um país que justifica uma atuação missionária. Apesar de ter um número evangélico um pouco semelhante ao do Brasil, não há igrejas de sólida tradição bíblica, nem de linha reformada, e nenhuma igreja presbiteriana no país. Faltando discipulado, novo convertidos e estudo sério da palavra de Deus. A APMT, então, almeja a plantação de uma igreja presbiteriana no país que venha alcançar nacionais e estrangeiros, solidificando uma denominação evangélica reformada e missionária, para que se estabeleça, a partir do Panamá, uma expansão para a proclamação do evangelho para a região da América Central e Caribe. Em toda aquela região da América Central, que vai do Panamá até o México e saindo do continente e entrando para a região do Caribe, né, as Antilhas e a região do Caribe, não há trabalho presbiteriano a não ser em um país, se eu não me engano, é a Guatemala, não tenho certeza aqui. Então, o desejo da APMT é estabelecer no Panamá uma base. Veja, não é apenas plantar uma igreja local, é consolidar uma denominação e, a partir disso, formar uma base para a atuação na região de América Central e Caribe. Daí a importância deste projeto. Aqui dando um foco um pouco maior na região do Canal, né? O zoom daquela imagem anteriormente, ali você vê dentro um retângulo menor, a cidade do Panamá está na parte sul, que é onde fica o Pacífico, e aí o Canal do Panamá, que é uma obra de engenharia fabulosa, que faz com que os grandes navios com mercadorias não precisem circular milhares e milhares de quilômetros dando uma volta pelo perigoso mar lá do final da América do Sul, que é perigoso, economizando bastante tempo e recurso, e é a mola propulsora da economia toda desse país, é este canal. É um canal possivelmente o mais movimentado do mundo. O que eu gostaria de destacar sobre a cultura, né? A região metropolitana da multicultural cidade do Panamá tem cerca de 1,5 milhão de habitantes, sendo mais de 90% falantes de espanhol. Se nós pensarmos que é um país que foi colonizado pela Espanha, um país latino, já chega a ser um índice baixo, né? Porque você não teve outra presença linguística. Isso significa dizer que quase 10% da população tem um outro idioma para se comunicar, o inglês, em virtude dessas facilidades comerciais e necessidades e estabelecimento de multinacionais lá. Estrangeiros falantes do inglês estão concentrados na capital, mas ainda há grupos étnicos minoritários pré-colombianos falantes de idiomas nativos originais, embora falem o espanhol também na sua maioria, mas a língua mãe é outra. Aqui nós tiramos uma foto na região central,
Casco Viejo, se eu não me engano, é o nome dessa região, que é onde foi o centro histórico da cidade do Panamá. Não é onde começou a colonização do Panamá. Onde começou não há nenhuma habitação hoje. Foi destruído pouco tempo depois do início da colonização espanhola. Houve alguns conflitos e eles incendiaram aquela parte. Então há ruínas que não foram reabilitadas e que hoje são um ponto até de visitação turística, chamado de Panamá Viejo, que fica um pouco mais a leste. Mas aqui é a região central, aqui é uma ruína também. Nós entramos, batemos foto, você vai ver na região central, a parte histórica da cidade, traços típicos da colonização espanhola, arquitetura barroca, né? Que dá um pouco do traço da própria cultura panamenha, latina, como um todo. Qual é o propósito do projeto? O propósito desse projeto que nós estamos propondo, esse primeiro ciclo de 3 anos, é consolidar uma pioneira denominação presbiteriana e reformada no Panamá, com vistas a se estabelecer uma base da APMT que coordene o seu trabalho na região da América Central e Caribe. Este é o propósito. Foi este o desafio que a APMT nos fez, que nós cooperássemos com a consolidação desse trabalho para estabelecer uma base e formar uma denominação presbiteriana, reformada, e assim planificar ou solidificar uma base para a região de América Central e Caribe. Para vocês terem ideia, esta foto nós tiramos lá para a ocasião do culto no domingo. É um ponto de pregação, não é nenhuma congregação nossa. Quantas pessoas tem presentes aí? 10, talvez 12, né? Então, é assim que está hoje o trabalho. Veja que é bem incipiente. Esse trabalho tem uma história longa. Para resumir, foi um desafio desse mesmo desejo antigo da PMT que ele fez para um missionário que tinha servido há mais de 10 anos no Paraguai. Ele aceita esse desafio, vai para lá, mas desenvolve uma deficiência na sua saúde, que vai se tornar um câncer, o trabalho não progride, muitas idas e vindas para o Brasil, pessoas que eram alcançadas, depois deixavam de ir porque não tinha essa assistência. A PMT vem lançando esse desafio para inúmeros missionários, mas a maioria desiste em virtude dos custos. É um dos projetos mais caros que tem. A economia panamenha é dolarizada. Para você ter ideia, a moeda corrente na rua é o dólar. Você usa. Ele tem uma moeda nacional que é o balboa, mas ela não circula, só como troco, né? Com moeda. Mas a moeda que... E aí, com essa dolarização, acaba sendo um projeto caro também, e muitos não toparam, até que o Luiz Otávio e a Janete vão para lá, mas pegam esse momento que o missionário já estava com a saúde debilitada e o trabalho estava declinando, não é? Um pouco tempo que eles estão estabelecidos lá, há uma série de dificuldades que acabou fazendo com que o trabalho não se desenvolvesse tanto, e com a pandemia a coisa ficou ainda um pouco pior, porque aí não teve reunião presencial, voltou para a casa do missionário, havia uma casa local, mas eles não tinham condições nem mais de pagar o aluguel, né, dado custos, e não ter nenhuma receita, e a disparada do dólar, que vocês se lembram que a gente tem sofrido com isso desde 2014, em 2 patamares distintos. Resultado: esse ano, no segundo ciclo de 3 anos, eles conseguiram alugar uma nova casa, um novo local, e agora estão retomando essas atividades com as pessoas. E lá nós estivemos. Qual é a missão do projeto? Testemunhar de Cristo por uma boa aculturação da família, integrando vida cristã e ministério pelo desenvolvimento de uma boa comunicação linguística, visando uma eficaz divulgação do Evangelho de Cristo e a formação de discípulos de Cristo com sólida cosmovisão bíblica e reformada. Então, a compreensão que nós temos que a nossa missão, a nossa tarefa, é testemunhar de Cristo a partir de uma aculturação. Por que eu estou frisando isso aqui? Porque precisamente essa foi a deficiência que nós encontramos quando estivemos na Albânia. O fato de não termos conseguido desenvolver na língua, nem na cultura, ter nos envolvidos com atividades sem atentar a algumas outras deficiências, fez com que a gente não pegasse o tempo melhor.
Então, em conversas sobre a liderança da APMT também, nós apresentamos um projeto que tem, como é padrão em todo projeto pioneiro que você vai chegar, um primeiro momento, uma ênfase muito grande na ambientação, no envolvimento, no conhecimento da língua, da cultura, viver a realidade do povo. Pelo fato de ter uma proximidade maior, a nossa esperança é que esse desenvolvimento ocorra satisfatoriamente pela graça do Senhor, não é? E com todos. Qual é o desafio? Aqui é o oposto do que seria a Nova Zelândia. Se fosse a Nova Zelândia, né, o mais deficiente na língua sou eu, o inglês, lá em casa. Né? Os meninos falam fluentemente, Veridiana fala melhor que eu também. E só que no caso de língua espanhola, aí ocorre o oposto. Né? Eu caminhei um pouquinho nela, ainda falta muito, obviamente, ninguém se propõe a pregar o evangelho dizendo nós fomos, nós vai, nós quer. Né? Você tem que saber conjugar direito, então haverá, e até mesmo saber sentenças, léxico e tudo mais. Mas para o restante da família vai ser um aprendizado mesmo, praticamente do zero. Bem, aqui uma foto com o grupo após o momento do culto lá. Né? A congregação é um pouco a cara do que é a cidade do Panamá. Então, nós vemos frequentando o trabalho pessoas da Colômbia, Venezuela, Panamá, Brasil. Quem mais? Lembra mais alguém, Veridiano? Acho que foi isso, né? Do que nós temos lá, conversando com as pessoas, com auxílio de um ou outro intérprete ali, nós vemos. É bem a cara da cidade. O grupo, apesar de pequeno, é bem heterogêneo. Normalmente a gente não para pensar nas implicações disso, porque a gente pensa, tudo é ser humano que precisa do evangelho, é verdade. Mas a diversidade cultural traz uma diversidade de cosmovisão também. E a abordagem ótima pressupõe um conhecimento de quais são os desafios próprios de cada cultura. Quando você mistura tudo isso, então você tem que estar atento a essas nuances que tem na vida de cada um. Né? Uns são os desafios, mais especificamente, de quem vem de um contexto religioso ou de um outro contexto cultural, embora a necessidade espiritual seja a mesma, e exista um pano de fundo que sociólogos e antropólogos sociais identificam na cultura cosmopolita ou metropolitana, que é meio universal também. Né? Vamos lá. O objetivo primário do projeto. Bem, nesse primeiro triênio, porque a APMT trabalha com projetos, o primeiro 3 anos, do segundo em diante pode ser entre 2 e 5 anos, mas um bom padrão de referência é de 3 anos. Nós já apresentamos o objetivo geral aqui, que é um objetivo mais abrangente de consolidar o trabalho local em extensão, estabelecer uma denominação com a ampliação de mais outros 2 trabalhos, pelo menos, para poder formar um presbitério, estabelecer uma base para a APMT para a América Central e Caribe. Esta é a visão geral. É óbvio que ninguém consegue fazer isso em um curto prazo de tempo, então a gente fatia isso em etapas. Né? A primeira etapa, que é essa de 3 anos, que é este projeto, é uma etapa que nós nos propomos a cooperar com o estabelecimento desse trabalho presbiteriano pioneiro no Panamá, através de uma assistência inicial ao trabalho pioneiro, ministrações eventuais de instrução teológica, pesquisas e cooperações mediante necessidades, novas possibilidades e oportunidades providenciais. Por que é assim? Porque todo trabalho pioneiro é muito mais fruto de um desejo do que de uma construção. À medida que o trabalho vai se desenvolvendo, as coisas vão ficando mais claras. Onde é que o trabalho está frutificando? Qual é a direção? Nós temos desejos e possibilidades e potencialidades. Em acordo com o missionário pioneiro que lá está, nós estabelecemos que, assim que tiver melhor fluência na língua, haverei de cooperar com o discipulado dos crentes locais convertidos, enquanto que ele segue na consolidação do trabalho, na parte institucional, no pastoreio como um todo, mas o discipulado desses novos crentes ficaria como minha contribuição, assim como, oportunamente, o treinamento de liderança local. Em contato com outras instituições que possivelmente neste momento vai ser útil, nós também verificamos a possibilidade de treinamento. Não é? Agora, claro, isso também vai requerer uma etapa de melhor desenvolvimento linguístico. Existe nessa região de América Central e Caribe, como um todo, carências de conhecimento, não apenas no Panamá. Há uma igreja irmã que vive em um país com severas restrições religiosas, embora nós estejamos falando
de América Latina aqui, que tem solicitado à PMT socorro. E uma das coisas que a PMT nos apresentou foi, uma vez que nós nos consolidemos no Panamá e desenvolvamos mais a língua, nós haveremos também de cooperar com treinamento de liderança local nesses países que não se pode ir, nesse país não se pode ir ainda como missionário propriamente para fazer a pregação do evangelho abertamente. Mas existe uma igreja, existe um oficial bem rendido ao Estado e existe uma mais secreta que não aceitou o controle estatal, tanto assim sobre o seu discurso, sua pregação, e prega mais plenamente o evangelho, e a esses haveria de haver essa cooperação também. Agora, detalhando um pouco mais a imagem do país, do Panamá, em suas 9 províncias e 3 comarcas com status de províncias também. Você vê um país estreito, a cidade do Panamá está bem na região central aí. Qual o objetivo secundário deste projeto, né? Se o primeiro é esta cooperação para consolidar o trabalho e ampliá-lo, o secundário é, neste primeiro triênio, nós buscaremos atingir o referido objetivo primário através de uma aculturação da família no Panamá, no contexto pioneiro do presbiterianismo local. Nós haveremos de assistir naquele local até consolidar mais o trabalho, a língua conosco e possibilidades. Do serviço ministerial progressivo, né? Inicialmente dirigindo alguma devocional, depois um estudo bíblico, e quando tiver uma fluência melhor, passando a pregar a palavra de Deus, até o início de um novo núcleo visando uma futura igreja. Então, nosso projeto prevê, pela graça de Deus, ao final desse período, nós voltarmos para avaliar com a PMT, dizendo, olha, a cooperação com a igreja local se deu no discipulado dessas pessoas, treinamento de possíveis líderes aqui, diáconos e presbíteros que foram dados, a semelhança do que Paulo falou para Tito fazer lá em Creta, não é? E depois que nós tivemos língua, estudando a palavra com famílias que se abriram, há um núcleo em potencial em tal região, né, da cidade do Panamá, para aí dar início, no segundo ciclo, a uma outra frente de trabalho. É quando vai se dividir, possivelmente, pela graça do Senhor, visando uma futura outra igreja local. Aqui detalhando um pouco mais, o Canal do Panamá, que é uma obra de engenharia complexa, ela se dá por níveis, né? Não é um canal aberto que liga os 2 oceanos, mas o navio sobe e desce através de comportas e houve uma construção de um grande lago artificial ali. E aqui você vê imagens, a imagem do canal aqui, à direita da entrada, e à noite lá à sua esquerda. Qual a metodologia? De que maneira nós pretendemos desenvolver este projeto? Bem, o primeiro, vivenciar a realidade local. Cosmovisão, cultura, idioma e relacionamentos. Ontem ou anteontem, eu não me lembro, eu estava conversando com um dos meus filhos, Arthur, ainda está indefinida a questão da educação. Nós tivemos longas conversas lá com escolas que nós fomos, com orientadores, mas ainda estamos por definir qual o melhor caminho para fazer isso, porque tem várias implicações. Tem de custo, significativamente, tem de dinâmica operacional na vida, tem de vistos também, não é? Aí ele falou, mas como é que a gente vai fazer para aprender a língua, né? Eu estava pensando que a matrícula na escola seria esse caminho. Eu disse, olha, nesse momento a gente nem tem como fazer por prazo, por uma série de fatores. Mas eu falei, não se preocupem, né? Nós vamos estar vivendo a realidade do país, vivendo a realidade da igreja em língua espanhola e vivendo contato com outras pessoas também e estudos, e isso haverá de ser o caminho para o desenvolvimento da língua, que é bem mais próximo do que era o albanês. Não é? Então, essa barreira há de ser atenuada. E assim nós vamos procurar também fortalecer distintos laços de relacionamentos interpessoais na região, com pessoas que estejam em contato lá. Bem, definir, ao final deste primeiro triênio, etapas factíveis do próximo ciclo do Projeto Panamá, a serem progressivamente executadas, e em tudo, sob a graça divina, buscar desenvolver um caráter continuamente servil e aprendiz neste novo campo. Porque a primeira realidade que o trabalho missionário transcultural faz para os missionários é um golpe no orgulho e na autoconfiança, porque você chega no lugar tendo que aprender do zero, né? Tendo que aprender a ver a vida, a se relacionar com as pessoas, a se comportar no trânsito, o trânsito muda, a postura social muda,
tem gesto que é apropriado num lugar, no outro não é. A língua muda. E a gente comete erro típico de criança, né? Se o seu filho disser, pai, eu te pido uma coisa, você diz, não, meu filho, não é te pido que fala, é eu te peço. Aí, se ele chegar lá no Panamá e falar, eu te pido, eu falo, correto, bueno, né? É te pido mesmo, não é te peço. Então, você tem que fazer essas transições aí da língua como um todo, ok? Isso foi um dos pontos que nós falamos com o Luiz também. Eles, olha, além desses 2 desafios, que seria boa a sua cooperação aqui, seria oportuna, outros tantas quantas nós percebermos à medida que o projeto caminhar, né? Assim, o auxílio tem a ver com isso também. Aqui você tem uma imagem de cima, lá do prédio onde eles moram. Dá para ver que a cidade do Panamá é bem urbanizada, muitos prédios, né? Que tem uma área bem urbanizada, é uma cidade típica urbana que nós temos. Os alvos cronológicos, né? Como é que está a nossa agenda? Muitas pessoas têm perguntado como é que vai, quando é que vem, né? Quais são os dados. Então, eu revisei aqui, né, do que a gente tinha. Para este ano, o primeiro semestre foi focar no pastoreio auxiliar aqui na igreja e a buscas de apoio. Nesse segundo semestre, uma visita de reconhecimento ao campo, que nós fizemos no mês passado, a divulgação do projeto ainda há mais uma, levantamento da documentação e, se possível, pela graça do Senhor, a compra das passagens de ida. Não pode deixar muito em cima, porque senão fica caro demais também. Então, tem um dado que a gente tem que dar o salto de fé, assim. Nem que depois tenha que ajustar se for, né? Então, a gente espera, deseja e ora para que até o final do ano a gente tenha isso mais definido. 2022, primeiro semestre, uma vez que cessará a minha relação pastoral aqui com a igreja, só na primeira quinzena que a gente vai cooperar um pouco mais aqui para poder cobrir as necessidades pastorais. A partir da segunda quinzena de janeiro vai ser com uma dedicação mais focada à divulgação do projeto, buscando as parcerias restantes, né? E a mudança no campo, para o campo no primeiro semestre. Em chegando lá, o foco vai ser na aculturação inicial da família no país. Vivenciar a realidade, desenvolver na língua, participar dos estudos, estudar a língua espanhola também e envolver-se com a igreja local. No segundo semestre, uma supervisão da aculturação familiar e o início da cooperação ministerial assistida no trabalho local, né? Então, no primeiro momento, ouvir, aprender. Já no segundo semestre, cooperar à medida do que for possível. O ano de 2023, no primeiro semestre, um crescente envolvimento e colaboração ministeriais usando a língua local, espanhol, e treinamento de liderança eclesiástica. Já está havendo algumas possibilidades. Nós, com os contatos que nós fizemos lá, nós já vimos algumas possibilidades de cooperar com uma formação de missionários panamenhos, né, uma vez que uma parte do meu ministério também é educação, né, por ter sido professor de institutos bíblicos e aqui do Seminário Presbiteriano de Belo Horizonte. Então, uma compreensão que há que nós podemos servir nessa área também, queremos, é o desejo também da APMT. Segundo semestre, colaboração ministerial progressiva e pesquisa sobre novos grupos e oportunidades ministeriais. Então, nosso propósito é, no segundo semestre de 2023, mais fluente na língua, conhecendo as pessoas, já tendo contato com algumas famílias, identificar agora locais onde a gente possa começar um grupo de estudo. Pode ser na nossa casa ou na casa de uma outra pessoa, visando um futuro ponto de pregação. 2024, primeiro semestre, novos estudos bíblicos domésticos, visando identificar melhores potenciais pontos de pregação. Quer dizer, talvez 2, se surgir uma segunda oportunidade também, né, fazermos isso e ver aquele que se mostra mais promissor. No segundo semestre, manter um potencial grupo caseiro e cooperar na instrução teológica e definir um novo ciclo junto com a APMT. Foi isso que foi apresentado à APMT e isso que foi aprovado, né? Então, como é que ocorre dentro da agência? Ao fim de cada período, nós voltamos e avaliamos essa proposta junto com a diretoria. O que foi possível, o que não foi possível, quais as dificuldades, quais as facilidades, qual mudança de rota ou de rumo ocorreu de acordo com a realidade experimentada lá. Deixa eu ver o próximo aqui. Aqui uma foto da região central também. Vocês veem aqui atrás, dá para ver um pouco do mar, né? E rochas, né? Porque o lado Pacífico é bem rochoso, não é tanto terroso como é do Atlântico, né? Tem parte de rocha
Esse é um outro motivo também, porque tem pouco lugar de banho. E uma via elevada para livrar o congestionamento. Gente, o trânsito é bem divertido lá, viu? Bem divertido, assim, é um bocadinho mais estressante do que Belo Horizonte. Lembra um pouco, embora um pouco menos que a Albânia. Então, assim, a gente teve um treinamento legal na Albânia, vai ser interessante. Não, é menos. É mais complicado do que aqui, bem mais, aventureiro, muitos carros batidos, assim, é muito comum dar um estrombamento lá, não é? Mas é menos caótico do que a gente experimentou e certamente bem menos do que na Índia. 11. Resultados esperados. Queira Deus, mercê divina, Oxalá, ao final do primeiro ciclo de 3 anos, Oxalá não é nome de entidade não, viu? É uma expressão de interjeição da língua portuguesa que significa queira Deus, deseja o Senhor. Eu tinha que colocar uma palavra curtinha, porque senão não dava a frase numa linha só, então eu coloquei essa daqui. Então o que é que a gente espera no Senhor que ocorra? No primeiro ponto, um desenvolvimento linguístico suficiente para nós termos uma relativa boa comunicação em língua espanhola, todos da família, não adianta só um estar e os outros não. Esse é um dos pontos que eu procuro estar mais atento dessa segunda vez. Segundo, uma aculturação inicial saudável na igreja e região locais, a partir da nossa residência na cidade do Panamá, né, viver. Comentei com os meninos, a gente vai ter muita oportunidade de bater perna, de caminhar, de ver, para a gente sentir a realidade de viver a vida lá. Terceiro, uma cooperação na formação de liderança eclesiástica local e em outros contextos transculturais possíveis. Como eu já falei, já estão surgindo possibilidades nesse sentido. Nós esperamos que, à medida que estabelecermos lá, outras tantas surjam. Lembra? O país tem uma grande deficiência de educação cristã. Então, há inclusive um desejo na família pioneira de estabelecer na igreja um núcleo educacional, um protótipo do que seria uma escola cristã também. Então, isso é algo que também oportunamente pode vir a ser cooperação, especificamente envolvimento da parte veridiana, que se envolve mais com a parte da educação nesse sentido. E quarto, uma reintegração frutífera de toda a família na vida e no ministério missionário transculturais. Eu tenho, para mim, esse é o maior desafio meu, pessoalmente, né? Eu amo esse tipo de desafio e não tenho dificuldade de me lançar a isso. O grande desafio que repousa sobre os meus ombros e que me foi fator de escolha e definição de campo de retorno tem a ver com a busca de uma integração de toda a família junto no meio desse processo. Eu peço que vocês orem por isso, né? Porque por mais que o ordenado ao ministério seja eu, um hiato muito grande entre o missionário ordenado e sua família em um contexto transcultural é extremamente nocivo e negativo. Então, eu peço orações nesse sentido. Aqui nós temos mais uma imagem bonita, né, lá da cidade do Panamá. A área de abrangência. No Panamá, a partir da residência na capital, atuar tendo a cidade do Panamá como referência, onde nós buscaremos consolidar uma base da APMT para toda a região da América Central e Caribe. E fora do Panamá, onde nós esperamos verificar oportunidades e necessidades de atuação missionária da APMT na região da América Central e Caribe, assim como oferecer, eventualmente, algum treinamento teológico sob a supervisão da referida agência, onde for possível realizar tal cooperação. Está claro, né? A ideia, nós temos um trabalho local, mas visando mais amplamente um envolvimento. E aqui eu coloco uma foto. Possível treinamento teológico na região. Existe uma foto minha com uma das turmas que eu dei aula no seminário presbiteriano, né? Isso faz parte do meu ministério. Aqui no canto da esquerda, uma ocasião em que tive a oportunidade de ministrar um curso no Peru, já no contexto latino de fala espanhola, com a ajuda de algum intérprete quando a gente engasga, né, e quando vai corrigindo as coisas que não são bem ditas. E aqui está a turma também, só para reforçar os irmãos. Parceria missionária, né? Nós pedimos a você que se coloque diante de Deus em oração, considerando a possibilidade de se tornar um associado na realização do Projeto Panamá, pelo que nos colocamos à disposição para eventuais contatos. A tarefa missionária da igreja, nós somos parceiros no projeto. Quando nós discutimos e conversamos isso no conselho, foi dito que oportunamente seria dada à igreja o acesso a se tornar participante desse projeto. A igreja enquanto membresia. Nós
não instruímos, pelo contrário, instruímos a que ninguém deixe de contribuir com suas responsabilidades locais com dízimo para dar o dinheiro para a oferta missionária. Não é assim. Dízimo é responsabilidade com o trabalho local. Oferta missionária é voluntária. É cada um no coração que diz, eu quero participar desse projeto e quero participar com tanto, quero fazer parte disso aqui, com as minhas orações e com a minha oferta. A APMT orienta os missionários a que apresentem os projetos e acolham apoios e parcerias tanto de igrejas, instituição, via Conselho da Igreja e Orçamento, quanto de indivíduos e de crentes que se tornam participantes. Porque uma coisa é a gente dizer, como igreja a gente participa, ou dizer, eu participo disso aqui. Eu converso com o missionário, oro por ele e eu contribuo também. Hoje nós temos um apoio da Igreja Enviadora significativo, nós temos aprovado mais alguns outros 2 que designaram um apoio que nos possibilita caminhar para próximo de 60%, 65%. Há algumas 4 ou 5 indicações de resposta para essa virada de ano, depois que o Conselho fechar o orçamento e tudo mais, então eu estou aguardando. E alguns outros potenciais em vista também de pessoas que têm dado e igrejas que têm sinalizado algumas possibilidades. Porém, agora nós também estamos falando isso daqueles irmãos que queiram se tornar participantes. O padrão que a APMT orienta é quando nós atingirmos um padrão de uns 3/4 mais ou menos do que é o recurso, nós sairmos. Porque o brasileiro, ele fica meio assim, será que essa pessoa vai mesmo? Será que não vai? Aí depois que ele diz, olha, fui, né? Comprei a passagem e estou lá. Aí alguns dizem, ele foi mesmo. Pode contar comigo como oferta missionária. Então a gente também está entendendo nesse ato de fé. E em virtude disso, estabelecendo alguns alvos. Aqui, para os irmãos terem um conhecimento um pouco da nossa trajetória, a Albânia foi o nosso primeiro campo missionário transcultural, né? E depois Portugal, que apesar de ter sido curto, foi uma experiência muito rica, né? A congregação aqui, quando a gente chegou, era um ponto de pregação menor do que era aquele da foto lá da cidade do Panamá, em Portugal. E Deus, graciosamente, nos abençoou, né? Pessoas ouviram a palavra, chamaram outras, e nós chegamos a uma ocasião de ter o nosso salãozinho lá cheio. Diz o reverendo Celso que foi o prêmio de consolação que Deus me deu, né? Para não voltar só com dores, né? Do campo missionário. Então isso anima a gente fazer uma nova etapa aí também, não é? Algumas imagens um pouco do nosso ministério aqui. Indiscutivelmente, falar sobre missões, instruir igrejas e pessoas nesse sentido foi o foco principal da minha atuação aqui fora da primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte. Eu diria que mais de 70% dos meus convites era para falar sobre esse assunto, instruir. Então, peguei uma das fotos de conferência em que eu falei aqui, mas também desenvolvendo grupos de estudo aqui com um grupo da ABU, coordenado por um dos jovens da nossa igreja aqui, um grupo de estudo que funcionou em nossa casa, da mocidade, ali está presente também. Quer dizer, nada muito diferente daquilo que a gente pretende fazer lá, não é? Aqui no acampamento, a gente não tem acampamento, não tem estrutura, não tem um único patrimônio, nenhuma igreja. Então aqui é como se fosse um sonho, né? De no futuro a gente chegar ao ponto de dizer, olha, não havia, mas agora há pela graça de Deus. E estes somos nós, né? A foto oficial da APMT, que eles bateram lá, a família Montenegro, que está se dispondo nas mãos de Deus para regressar ao campo missionário com o projeto Panamá.